Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos ao vivo agora no programa Star Podcast, né? O seu fim de noite, segunda-feira. E bacana, a gente quer agradecer as pessoas que estão parando para ouvir, as pessoas que estão esperando esse momento. Muito obrigado mesmo pelo carinho, as 400 mil pessoas que nos vê todas as semanas aqui, tanto pelo YouTube, também pelo Instagram. Olha só que tá faltando aquele likezinho. Dá aquele likezinho, se inscreva no nosso canal. A gente precisa terminar o ano com 1000 inscritos no nosso canal, tá bom? Olha, a gente quer agradecer também aos nossos parceiros, viu? Como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contours, fisioterapeuta. Ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o Atacaso ou o Varejo é aqui. A Semiplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. Cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Rurales, compra e venda de imóveis rurais e urbano. União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro. Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB. O Bora Beach, Laborges e o Hotel Esplanada pelo telefone 679-8122-3282. Olha, a gente quer hoje falar sobre... A gente temos um escritor aqui, se você não sabia, autor de 4 livros. Ele é poeta, ele é jornalista, ele é de tudo um pouquinho. Ele já veio aqui, hoje ele tá de novo. Hoje a gente vai dar uma cutucadinha nele mais. Não vamos, Luiz? Vamos apertar hoje o Corino Alvarenga tá aqui. Obrigado, Corino, por você estar aqui junto com a gente bater um papo, vai ser muito legal. Bom, mas primeiro aí te parabenizar, né? Pelo maratonista, viu, Corino? Foi a Rio Preto, fez bonito, ganhou lá, né? Boa experiência. Como é que foi lá? Conta pra nós rapidinho. Foi muito bacana, né? O Lisandro tá... Até para as pessoas, né, fazerem aqui evento assim, para ter uma similaridade aqui com Cacilândia. Conta para nós como é que foi lá. Olha, a organização da Track Fields é fora do normal, hora certa, cravado, 6 horas sai 10, 6 horas saiu 10K. 7h30 saiu, 7h30 saiu. Quem chegou 7h31 largou atrasado. Quantos participantes? Né? Não dava para saber, mas deu mais de 1000 participantes. Fácil, uma corrida no shopping, né? Então foi muito gostoso, uma organização muito bacana, água, tempo hábil, uma corrida de 5 km, tinha 2 pontos de parada, no quilômetro 1800 e no quilômetro 3200, muito bacana. O Lisandro que está incentivando vários corredores aqui em Cacilândia, eu acho legal. Muito bacana. As mulheres estão, olha, de todas as idades, tá? De 20 a mais de 60 anos, 60 a mais. Você tem ideia de quantos cacilandenses foram lá? Olha, foram uns 12. Pô, que bacana. Metade homem, metade mulher, mais homem? Não, misto, metade. Como é que eles foram lá? A gente faz a inscrição, né? Pessoal Sim. Tem um site, né? E tem um aplicativo que vai falando onde tem as corridas mais próximas da gente. A gente pega e vai. E como é que foi esse pessoal de Cacilândia? Como é que foi lá na corrida? Olha, o desempenho deles? Tá se superando, viu? Tá todo mundo. Tem a Aninha ali da Soulcar, acho que é isso. Soulcar, né? Tá indo, tá apaixonado pela corrida. Já chegou, já mandou mensagem hoje, né? Vamos fazer a inscrição pra corrida no Itajá, né? Que sábado vai ter a corrida, né? Só que não vai dar pra mim ir, porque é sábado eu tô trabalhando. Eu não consigo ir. E a turma tá toda animada, a corrida tem trago aí uma alegria pro pessoal, uma vitalidade, tem curado depressão, regulado diabetes, né? Melhorar a testosterona dos homens. Você quer melhorar a sua testosterona? Vai caminhar e correr, você vai ver que você vai melhorar, viu? Você quer melhorar a sua diabetes? Começa a caminhar, você vai ver ela ser controlada. É verdade. É muito bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes do podcast eu te perguntar, mas eu vou te perguntar ao vivo. 5 quilômetros, o que é um tempo bom para um amador, assim, um cara que está iniciando? Quantos minutos é um tempo? É bacana? Olha, 5 quilômetros. 40 minutos, excelente tempo para 40 minutos. Ô Tyson, pode entrar. 30 minutos é um tempo legal. Muito bom. A Aninha faz 30. Faz 30 minutos. Eu acho que correr 5 km já é um grande desafio. E quem corre em 40 minutos está assim... perfeito, já é um tempo excelente para estar... Pode passar aí. Hoje o nosso técnico está aqui. Hoje a gente está com 2 técnicos, né? Tem o Leandrinho e também tem o técnico lá da Telenet. O Tyson tá aí, tá ajudando a gente para chegar a internet inteirinha para você. Então, eu fui tentar fazer... Quando eu fiz a inscrição, eu estava 4 quilos abaixo do que eu tô hoje. Então eu fiz assim empolgado, porque eu queria fazer abaixo de 20, queria fazer 19, fiz com 21.
Mas aí eu precisei tomar, lesionei, precisei tomar remédio, dei aquela engordadinha, tive que ficar 5 semanas sem correr, então você vem com um pezinho, né, mais cheio. Mas eu sempre faço 20, 21, eu tô na casa dos 20 e 21. Para um amador é muito bom. Para um amador, um iniciante, entre 30 e 40 minutos, 5 km é um tempo legal. É um tempo excelente. Né? Se você faz isso, você está de parabéns. Você está de parabéns, é um tempo muito bom de se fazer. E é o começo. Daqui a pouquinho Agora o difícil é você sair de 22 para 19, de 19 para 18. Aí que é difícil. Né? Mas você sair, você que hoje está fazendo 40, com 2, 3 meses você vai estar fazendo 30 tranquilo. Você quer começar no mundo da corrida. E ela é apaixonante, viu? Principalmente a hora que você para. É uma mistura de liberação de endorfina, assim, com serotonina, assim, fora do normal. Que bacana. Você está falando isso, desculpa entrar no assunto. Não, você está aqui para entrar, para falar. Eu até os 51 anos, eu corria 32 quilômetros sem parar. Eu fui um atleta de alta performance. E eu morei 17 anos em Jacobina, na Bahia, e a gente fazia uma corrida de Miguel Calmon a Jacobina e do povoado do Paraíso a Jacobina. 31 quilômetros, 32 quilômetros. Eu corria 3 horas e meia sem parar. Então, ou seja, o que você está falando aí de adrenalina, endorfina, dopamina, é uma coisa impressionante. E um homem ou uma mulher atleta vai se conhecer o seu limite a partir do momento que ele passar aí dos 25 quilômetros, dos 30 quilômetros, que você precisar a cada 10 quilômetros tomar um reforço de banana, né? Eu usava o Carbap de banana a cada 10 quilômetros e a cada 2 quilômetros, 3 quilômetros, um copinho com água mineral, que a estrutura da campanha oferece, né? A logística. Então, você conhece, você está falando aí de aguentar, quando você chega nos primeiros momentos da corrida, se ainda está frio, não tem aquela adrenalina ainda. Quando você chega a uns 5 quilômetros para 10, aí você começa a sentir o corpo, você começa a sentir dor em tudo quanto é lugar. Mas você vai superando. Quando você está entre os 25 quilômetros e os 30, você trava uma luta entre a sua mente e o corpo, que é uma coisa maravilhosa. Porque você está no limite da capacidade de respiração, no limite do físico, perna, tudo dói. E aí eu tinha olha só que coisa interessante, eu teve uma vez que eu não consegui completar a corrida, corri 26 quilômetros dos 31. E que eu fui de ambulância, tive que ir de ambulância. Nossa. A ambulância que me levou. Não consegui completar. E eu tinha olha aqui, o doutor Luiz Arthur, que coisa maravilhosa. Você tem você cria uma forma de você criar força para você conseguir correr além do seu limite. Eu estou falando além do limite. O que é? Você pensa assim, olha, se eu parar de correr, eu vou demorar mais para chegar. E eu vou me cansar do mesmo jeito. Então, se eu aguentar correndo, eu acabo com um problema logo. É incrível, porque você não tem outra coisa para você pensar, porque você está além do seu limite, não está aguentando, está no bagaço. Então é uma coisa impressionante. Então eu corri diversas vezes 32 quilômetros, nunca arrisquei correr mais, porque era uma corrida que tinha lá. Mas é uma coisa impressionante você ir além do seu limite, você se conhecer. Isso é uma coisa extraordinária. Aconteceu já com você isso? Já, eu fui tentar. Eu falei assim, vou correr 22, 23, corri 25. Aí eu falei assim, vou correr. Mas quando chegou entre 24,5 para os 25, a perna começou a travar, literalmente. Não, cãibra não. A virilha começa a sentir, parece que ela começa a rasgar. Né? E o pé começa a ficar muito inchado. E cada vez que você pisa no chão, é como se estivesse tomando uma pancada de baixo para cima. É assim, porque depois dos 30... porque assim, tem gente que fala, não, eu corri uma maratona. É que ninguém mostra os 3 dias depois, os 4 dias depois. Não. Ele não consegue sentar no vaso. Fica no bagaço. Né? É fora do normal, um bagaço. Igual você tá lá, você tá caminhando, você tá correndo na esteira, como é que tá? Pô, até bacana isso aí, você perguntar.
que semana passada eu comecei a correr na esteira. Caminha 2 minutos ali no 6, né? Na velocidade 6 e 1 minuto correndo. Então eu tô assim, 2 minutos caminhando, 1 correndo. E correndo você tá em qual velocidade? 6. Correndo na velocidade 6 e caminhando na velocidade 6. Ah, tá. Entendi. E fazendo isso 50 minutos. Depois vou isso para... dá o quê? 2,5 km? Não, deu 5 km. Quase 6 km deu. Nossa, tá ótimo. E 5 minutos na escada. 5 minutos na escada. Então é 50 na esteira e 5 na escada. Sim. Nossa, a Linda fica 1 hora na escada. Eu vejo umas senhoras lá ficar... pessoal de 50, 60 anos, ficar 20 minutos ali. Cara, eu admiro, porque 5 minutos para mim já não é fácil, não. Eu admiro. Ficar subindo aplaudo, né? Mas é muito legal, né? Eu vejo esses atletas, no caso do Freitas, do Lisandro, né? O cara se dispor aí, pegar e competir, olha, isso é muito legal. Eu falo uma coisa. É tão gostoso que a gente nem compete, a gente vai para visto da corrida. O segredo de corrida, ainda mais de alta performance, o segredo é a mente. Se você, por exemplo, se preparar, fala assim, olha, eu quero correr uma maratona, 42 quilômetros, por exemplo, você planeja aquilo, por exemplo, daqui 2 anos, 3 anos, certo? O que acontece? Você vai aumentando gradativamente e indo além do seu limite. O cara tem que pôr isso aí na cabeça, senão não vai conseguir. É como você estava falando lá, de você diminuir de 23 para 19, de 21 para 29. Isso é fato. Para você diminuir um tempo, é muito complicado. 1 minuto é muito difícil de diminuir. É muito difícil. Agora, muito difícil. Do 40 para o 30 é facílimo, é 2 meses. Você correndo 2 vezes por semana. Aonde que a régua não baixa? A 25 já você começa a ver que você precisa de uns treininhos de tiro, você já precisa treinar a corrida. Se você sair só para correr, você nunca vai evoluir. É aquilo que o pessoal fala, que esse esportista de alto nível precisa fazer alguns exames para ver se ele é fundista ou não. Você tem mesmo? Que coleta uma... Geralmente porque tem um atleta de alta resistência e tem um de velocidade. Mas isso você não vai fazer um atleta de resistência e ter velocidade. Mas isso... Por mais que ele faça sprint... Diz que tem uns exames aí que faz, né? Pra ver mas são... se a tua genética mas na verdade são... Esses exames, assim, a grosso modo, a forma que eu vejo, é mais midiático. Porque hoje você tem toda a tecnologia de um tênis, você tem hoje uma pista que ela é emborrachada, e durante 100 anos, o cara que bateu o recorde mundial, o cara demorou 100 anos para fazer isso. O cara correu com cravo de ferro, com quase 1 quilo no pé, que pesava o tênis, e o cara com toda a tecnologia do mundo, com o sapato pesando 100 gramas, ele conseguiu 0,8 segundos, menos de 1 segundo, bater o recorde mundial. Isso em 100 anos, com toda a tecnologia. Então, aquele cara lá, se tivesse a tecnologia de hoje, é muito difícil você quebrar isso. Então, ele conseguiu correr 100 anos depois, 8 milésimos de segundo a mais com toda a tecnologia. Então, é difícil você quebrar. Então, a tecnologia, ela te ajuda, mas ela é mais midiática. Ela tem que fazer isso e fazer aquilo. Para um atleta de alto padrão que está buscando milésimos de segundo, ok. Mas para um amador, para um cara que quer correr provas de rua por correr mesmo, Mas esses mais de 1.000 atletas correram lá com o Freitas e com o Lisandro lá em Rio Preto, e os outros atletas aqui de Cacilândia. Mas será que não tem uma diferença bem grande de tênis, do vestimento deles, que dá uma diferença nisso aí? Não, para esse tipo de modalidade não. Do 40 ao 22 minutos, é mais a questão do treino. O tênis é igual, tipo assim, o cara que tem placa. Vou comprar um tênis com placa. Se ele corre com um tênis com pace que não chega a 4,10, 4,15 por quilômetro, ou seja, 4 minutos e 15, ele não consegue fazer 1 quilômetro com 4 minutos e 15, ele não precisa comprar, está jogando dinheiro fora, ele nem ativa a placa dele. O que o tênis influencia, o tênis mais fraco, é que você cria esporões no pé, né? Eu mesmo tenho 4 esporões no pé e um esporão no outro. Então o tênis, ele tem que ser realmente muito confortável. Porque você está falando de corrida de meia hora, 1 hora. Quando você passa de corrida de 1 hora, automaticamente o seu pé ele vai dilatar, ele vai inchar.
Então ele vai dilatar. E o tênis, ele precisa, no mínimo, um tamanho maior. Corridas acima de 10 km ele precisa ser. Uma palmilha, Né? Hoje, na verdade, não é nem palmilha, eles tiram uma palmilha. Hoje o tênis está tão tecnológico, muito tecnológico, que hoje a palmilha é como se você estivesse pisando num nada, assim, numa espuma o tempo inteiro. O tempo inteiro. São tênis. Você usa aquela de silicone? Palmilha não. Hoje é assim, um tênis de R$1.700. Mesmo com o tênis que eu usava Nike, às vezes eu usava Nike ou Mizuno. Mas eu usava a palmilha mais por medo mesmo de. Qualquer descoberta, hein? É porque o Corino maratonista, não essa sabia não disso aí, não. Tem algumas matérias na internet. Tem que começar a voltar. Tem que voltar a correr, ué, de novo, ué. Eu parei de fumar e de cerveja. Eu virei um sedentário depois, né? Mas eu preciso voltar ainda. Bom, nunca é tarde para. Em poucos meses eu volto não a 32 quilômetros, mas pelo menos alguns quilômetros eu pretendo voltar. O podcast é legal, né? A gente ia falar sobre o livro, falando sobre maratona, né? É verdade. E é legal, né? A gente falar de tudo aí, né? É bom falar sobre isso. Ô Freitas, o que ele trouxe de bom para nós aí? Mas hoje ele fala sempre disso pra gente, né? Olha, ele é poeta, ele é um pouquinho poeta, ele tem um livro de biografia pessoal, né? Que é do doutor, né, saudoso Júlio Martins. E ele tem também sobre os moradores de Cacilândia, falando sobre as ruas de Cacilândia. E ele tem uma de Cacilândia, né, falando sobre o que virou, né, a terra que Cassinha fundou, né? Ele aborda muito esse tema no livro, não é isso, Corino? Isso. E a gente vamos estar tratando livro a livro aqui, vai estar expondo pra gente. E é um desejo dele também, ele está tentando fechar aí para poder já colocar no Amazon, digitalizar. Porque hoje pouca gente, né? Essa galera nova, eu particularmente eu gosto do papel, né? Principalmente livros de estudo. Eu gosto de papel, de ler, de rabiscar, de escrever. Agora, livros assim mais biográficos, você pode, né? Tem gente que já bota no Amazon mesmo, já lê no celular, no tablet, né? E se empolga. E qual foi o seu primeiro livro aí, Corino? O primeiro livro foi essa História de Cacilândia. A História de Cacilândia? Mas eu quero lembrar a vocês, é um fato que aconteceu comigo que mudou a minha vida. E eu defino na capa desse livro. Onde daqui para o Freitas mostrar, por favor. Tá. Freitas mostra para você. Tá. Pode falar. E aí na capa desse livro, aí, ele tem uma frase que eu escrevi, essa frase. Pode até ler aí, Pode Freitas. ler. Um dia achei um livro velho, carcomido, sujo e sem capa, jogado no lixo com citações de grandes personagens. Nasci naquele dia. Muito bacana. Eu fiquei até arrepiado agora. Sim. Eu era menino e eu não gostava muito de estudar, dar trabalho. E aí eu achei esse livro. Esse livro simplesmente, ele tinha citações. Um livro velho, jogado no lixo, sem capa. Algum ser humano jogou aquele lixo para modificar alguém. E eu peguei aquele livro. Tinha frases de Einstein, Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores. E eu tive a felicidade de levar aquele livro. Está no lixo. Era menino e comecei a ler aquilo. Que idade você tinha? Eu tinha uns 8 anos. Bem novinho. Uns 8 anos. E peguei aquele livro e a partir daquele momento nunca mais eu parei de ler. Nunca mais eu parei de ler. Porque eu digo que o melhor do ser humano está nos livros. E o maior de todos eles que é a Bíblia Sagrada. Sim. O maior de todos. É um livro extraordinário, escrito por grandes pensadores cristãos, né? Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Falando em Bíblia, qual é o livro da Bíblia que você mais gosta, Corino? Você tem um xodózinho assim? Que eu sou assim, apaixonado. Sou apaixonado por salmos. Você gosta de salmo? Porque é poesia, né? Todo poeta gosta de poesia, né? Não, eu acho salmo uma coisa maravilhosa. E salmos eu fiz até inspirar a escrever um poema que eu até recitei aqui uma vez, que o início dele é: tudo que acontece nesta vida tem a sua razão de ser, porque para o sujeito aprender, nenhuma lição é perdida. A começar, tudo tem a sua explicação, a começar pelo nascimento, e cada passo no devido momento ensina uma nova lição.
Isso aí tem alguma inspiração bíblica de Salmos, tem um pouco de Salmos, porque nós temos que, o que eu busquei nisso, que é como eu vejo a vida, como a vida tem que ser vivida, né? Vivenciada, sentida, e eu aprendi isso aí muito com Jesus Cristo. É por isso que eu admiro a obra de Jesus Cristo, porque é em cima da humildade que ele teve, e com humildade ele conseguiu parar armas e armas e armas e armas, né? E conseguiu vencer. Então, eu acho que o segredo do ser humano é essa humildade. Sim. Humildade, acho que é o caminho. E hoje é tão difícil, né? As pessoas serem humildes. Hoje, domingo a gente estava estudando justamente sobre isso na escola dominical, é sobre humildade, como é difícil de ser. Eu acredito que, primeiramente, porque se você fizer uma pesquisa hoje, eu acredito que só uns 3% do brasileiro lê assiduamente. Então, se você pegar isso aí, nós vamos estar falando que o quê? 6 milhões dos brasileiros, né, que leem assiduamente. Isso é muito pouco. Nós temos que uns 10% que leem periodicamente. Nós temos aí uns 20 milhões de brasileiros. Mas eu não sei se vocês concordam, Freitas e Corino, comigo, mas isso que você acabou de falar, que o brasileiro não lê e tudo, acontece muito na escola. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei se hoje é, né? Você era obrigado a ler. Então, eu tinha a matéria de literatura, né? E o professor, você tem que ler esse mês tal livro. Pô, eram uns livros que era muito chato de ler. Sim. Mas que aquilo ali começa já te travar. Pô, se todos os livros são assim, eu não quero mais ler, né? Sim. Não sei se aconteceu com vocês isso. Comigo aconteceu. É porque você era obrigado a ler muitas vezes uma literatura que não te encantava. Porque eu acho que falta muito isso. O professor encantar o aluno pela leitura. Sim. Né? E ele era imposto. Tudo que é imposto. Apolinário Porto Alegre, falando das madeixas emperladas, né? Para muita gente isso se afugentava. Para mim não, me aproximava. Por exemplo, eu li toda a obra de Machado de Assis, toda a obra de Jorge Amado, Érico Veríssimo, Apolinário Porto Alegre, José Lins do Rego, esses grandes escritores brasileiros, né? Fernando Sabino. Mas e como é que você lê Érico Veríssimo? Érico Veríssimo é uma obra bem difícil. Por quê? Porque ela está muito localizada no Rio Grande do Sul. Então tem muitas palavras que você não entende quem mora no Centro-Oeste. Não sabe nem o que está falando. Não. Então é delicado também isso aí, né? Por falar mas nisso, você tem... o Machado de Assis já é diferente, porque a linguagem dele é mais universal, né? Sim. Mas só que é o seguinte... Mas como é que você coloca assim, que eu acho que... Talvez um erro, estou muito longe até para falar que é um erro, talvez um equívoco, né? Quem sou eu perto desses grandes pedagogos aí? Mas assim, você tem... Poxa, será que a Capitu traiu ou não traiu? É um livro de traição. Para uma criança que tem 14, 16 anos, 13 anos, ele não sabe o sentimento de uma traição. Aquilo ali, ele não consegue, porque traição é sentimento. Então, a criança jamais entenderá a grandeza que há na obra, sendo que ela não está preparada para ler aquela obra. Ela precisa um pouquinho mais de vivenciatura, você tem idade para isso, experiência de vida para isso. Você pega a obra dele, Memória Próxima de Brás Cubas, o cara dá um show, ele cata a sociedade branca, né, e dá um pau e defende a sociedade escravagista da época, e é uma linguagem que você pode ler, se você ler hoje, parece que você vai estar acontecendo agora, Memórias Próximas, entendeu? Então, só que para uma criança, o racismo, ele nem entende o que é racismo. Porque para a criança não tem preto e branco, tem gente, tem ser humano. Ela passa a entender isso por causa que os mais velhos impõem sobre eles. Então, você estava falando aqui, você é gaúcho. Eu estava lendo uma crítica essa semana, por coincidência, falando exatamente da música gaúcha e da cultura gaúcha, porque tem um regionalismo muito forte. Enorme. Mas só que aí tem um debate. Como fazer para popularizar, por exemplo, a cultura gaúcha, que é inacessível para a maioria dos brasileiros. Sem dúvida. Mas eu acho que a riqueza da cultura gaúcha está exatamente nisso. Porque a música gaúcha, ela ali, meu vaneirão, a chula, os ritmos musicais gaúchos e a poesia gaúcha, ela é rica exatamente nisso. Ela não tem nada que querer ser popular. Nada. Ela sendo gaúcha, sendo lá do Rio Grande do Sul, ela já
nos oferece um manancial importantíssimo que você vai achar onde? Nos livros. Sim. Então, por exemplo, aqui, digamos assim, porque o que acontece? O livro, quando você pega um bom livro que você quer ler, você ama ler, a sua percepção em cima do conhecimento que você está adquirindo ali, frase a frase, palavra a palavra, parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo, você não entra na história, a história entra em você e você entende. Por exemplo, se você pegar uma obra, por exemplo, que muita gente fala, né, Apolinário Porto Alegre mesmo é um deles, né, o poeta gaúcho, né, o Mário Quintana, que para mim é um dos maiores gênios que tem no Brasil. Eu considero o Mário Quintana no nível de um Fernando Pessoa, dos grandes poetas universais. Ele morreu de uma forma bem triste, por sinal, né? Pobre, né? Pobre. Inclusive o jogador Falcão. É mesmo? Falcão deu assistência a ele. Exatamente. Pagou o hotel para ele morar. Foi. Mas só que um poeta extraordinário, Nossa, né? Fala que tem gente atravancando o caminho, só que eles passarão, eu passarinho. Sim. Isso é poesia pura. Simplicidade. E de uma riqueza de sentimentos numas frases só. Isso. Né? Isso. Só que, então, por exemplo, a poesia, a literatura, ela traz isso. Então, o pessoal fala assim, olha, uma literatura lá do sertão, lá de José Lins do Rego, lá do Pernambuco. Por exemplo, aí você pega Graciliano Ramos. Nossa, mas você lembra daquela poesia do Mário Quintana? É que toda vez esse poema vem fotografia de Mário Quintana. Você lembra dele? Nossa Senhora. Essa noite eu saí para fotografar e eu vi um bêbado sendo carregado. Eu fotografei o carregador. Depois eu olhei e eu vi uma borboleta pousando sobre uma pedra. E eu fotografei o pouso da borboleta sobre a pedra. Nossa Senhora, isso é lindo demais. E eu vi um silêncio na noite. Foi difícil, mas eu fotografei o silêncio, né? Então, rapaz, é maravilhoso ele, né? Acho que vocês estão falando Mário Quintana, eu me lembro, né? Acho que uma das grandes frustrações dele foi não ter entrado na academia, né? Sim, mas era difícil. Como é que você disputa com aquela turma que tava lá? Aí Sarney me entra no lugar dele. Mário Quintana? Eu lembro. Mário Quintana na Academia Brasileira? Ele não entrou. Ele entrou. Academia, Sarney entrou. Academia era marimbondo de fogo. Marimbondo de fogo. Isso, para ele entrar, ele tinha que ter vendido tantos mil livros. Aí ele pegou, mandou os livros dele para Portugal e mandou a assessoria dele comprar os livros todinho. Aí ele conseguiu o mínimo para ele ser. O livro Marimbondo de Fogo. Vendia tudo em Portugal. Então, e aí, tipo assim, é difícil. É brincadeira, né? Não, mas é o seguinte, mas a questão de Mário Quintana. Mas como é que você vê ele não agora? precisa de entrar na Academia Brasileira de Letras, sabe por quê? Porque ele é maior do que a Academia Brasileira de Letras. Mas é uma referência, né? Você pega o Rui Barbosa, nós temos o nosso estado, a gente nunca pode esquecer, falar de poesia no Mato Grosso do Sul, não falar, né, do grande Manuel, né? Se não me engano, o Rui Barbosa falou que Manuel de Barros é o maior poeta vivo e ele é melhor do que eu. Eu acho bacana ele ter falado isso, né? E Manuel ele pegar toda a cultura sul-mato-grossense e livros Coisas Sobre Nada. Com Cara, certeza. pelo amor de Deus, que livro fantástico, né? E é até difícil de entender, porque ele é tão simples, ele é tão simples. Uma hora você pega para ler um pedaço, que é difícil você entender. Você tem que ser meio rústico, roceiro, para entender. Corino, deixa eu levantar uma questão. Antigamente os escritores viviam do livro, hoje não consegue mais porque não vende. Como é que faz? Então, é o seguinte, eu praticamente, eu analiso assim, os que conseguiram, muitos deles conseguiram fazer sucesso depois de mortos, né? Depois de mortos aí passaram a ter... Não adianta. Uma exceção é o Paulo Coelho, né? Que é o brasileiro que mais vende no exterior, que está lá. Mas, assim, a meu ver, é uma literatura muito, assim... Autoajuda. É muita ajuda e ao mesmo tempo... Tendenciosa. Socialista ligada. Eu não gosto, assim, que é uma literatura apelativa. Eu nunca consegui ler Paulo... ler.
Paulo Coelho. Eu nunca consegui. Li pouco Paulo Coelho, porque é tipo da literatura que não me agrada. Ela é assim, muito apelativa, entra muito pro lado espiritualista, satanista, sei lá. Eu não consigo definir a obra de... Mas hoje no Brasil ainda tem escritores que conseguem sobreviver vendendo livro? Tem. Augusto Cury. Mas daí vai para esse lado aí que a gente está falando, né? Não. De autoajuda. Não, o cara escreve um livro, Como Ficar Milionário. Ele é de Rio Preto, né? O cara escreve um livro, Como Ficar Milionário. Aí vende. Vende. Aí no final vai concluir. Você vai ficar milionário se você tiver tino para ganhar dinheiro. Vamos ver o que chega a isso. O cara te vende um livro, Como Ficar Milionário, e outros Pro cara que tá te vendendo ficar milionário. Aí no final fala assim, se você tiver tino para ganhar dinheiro, você vai ganhar. Se você não tiver, você vai se lascar. Vai continuar se lascado. Sim. E é verdade, não tem tipo assim, é porque a gente vive o sul-americano, assim, ao meu ver, vocês podem olhar com uma outra ótica, eu posso estar enganado, mas quando eu olho assim, eu vejo um grito meio que de desespero, né? Ele quer ser rico da noite pro dia, ele quer ser feliz da noite pro dia, como se existisse uma mágica para isso acontecer. Então o cara vai lá e compra, nossa, é muito melhor eu comprar 10 lições para ser feliz do que eu ir lá e comprar Memória Póstuma de Brás Cubas, que é um livro muito mais enriquecedor, tanto intelectual como cultural, e vai dizer, não, é melhor 10 leis para ser feliz, né? Aí o cara, a primeira lei, olha, você precisa acordar cedo, ir na beira do mar, fazer aquela caminhada. Poxa, aí eles queriam o altamente eficaz, aí depois não deu, aí eles fazem o livro 2, o Homem Altamente Eficaz, volume 2, porque o primeiro já não deu para trazer ele ser auto-eficaz. Então, estão vendendo uma ideia e as pessoas estão comprando esses coaches que a vida está oferecendo, que a internet está oferecendo. Isso tem estragado, não tem, Corino? Tem emburrecido muita gente, tem empobrecido esses jovens intelectualmente, e quando eles acordarem, já vai ser tarde demais. Então, você estava falando disso aí, sobre a venda de livros. Por exemplo, eu me frustrei como escritor, porque os livros que eu gostaria de ter lançado, as editoras não me permitiram, porque um deles foi O Dono do Brasil, que era uma obra de literatura baseada em fatos reais, baseada na Rede Globo e no Roberto Marinho, em que criei os personagens e lancei esse livro para denunciar o que a Globo sempre fez com o Brasil, de manipular isso aqui de forma abusiva, a meu ver. Eu acho que o maior veneno que tem no Brasil chama-se Rede Globo. Eu acho que ela paga para... Se tiver alguma coisa diabólica para você definir, você pode definir pelo nome, Globo. Eu acho que ela é paga para isso, eu acho que não é ela. Não é isso. Não, mas ela é paga para isso. Não, mas ela foi criada para isso. Vou te falar assim por quê. Porque a Globo, por exemplo, ela faz uma dramaturgia e um jornalismo comunista muito parecido com o sistema chinês de gestar a economia, que é com o capitalismo ultra selvagem. Ela usa a dramaturgia, por exemplo, aqui, hoje a Globo virou uma África. Ela colocou... Não, mas a gente tem que fazer também uma analogia. A Globo foi excepcional. As novelas da Globo eram muito boas. De um tempo para cá que acabou, né? Mas era muito boa. A gente assistia, era bom demais. Uma Escrava Isaura, né? Novelas excepcionais que tinha aí. Pantanal. Fox Santeiro. Pantanal. Só uma novela bacana. Depois caiu, né? E outra, a Rede Globo, aonde que ela teve o auge? Né? Quando o governo militar assumiu, aí que foi o boom dela. Então era de direita e passou depois para a esquerda, né? Hoje, né? Infelizmente. Então ela joga no time que está ganhando. Sim. Então, aí o que acontece? Então esse livro que nenhuma editora quis publicar, e eu escrevi um outro livro também, Religião, a Indústria da Fé S.A., que eu escrevi esse livro, que eu já dei opinião naquela outra entrevista aqui, porque eu defendo que todo mundo tem que ter a sua fé e tem que participar. Se você está numa igreja, você tem que seguir os preceitos daquela
aquela ordem ali. Eu defendo isso aí. Sim. Eu sou defensor do dízimo, sou defensor das ofertas, sou defensor. Você entrou porque você quis, né? Ninguém te obrigou. Exatamente. Você participar de um sindicato, você participar de um clube, isso aí. qualquer coisa tem que pagar para ajudar a bancar. Então, assim, só que eu coloquei a indústria da fé SA, e é o seguinte, que é o uso É um mau uso, dela. né? Não, porque é o uso dela de forma equivocada. Por exemplo, eu não consigo aceitar que padres e pastores deixem impregnar o comunismo dentro das igrejas. Isso eu acho um absurdo. Eu acho imperdoável que um pastor de uma igreja, um padre, deixe essas ideias nefastas. Como que você pode permitir dentro da sua igreja uma organização política nefasta que quer destruir o cristianismo? Eu acho isso um absurdo. Me dê um exemplo prático aí do que está acontecendo, só para a gente sintonizar dentro desse comentário que você fez. A igreja ela está aceitando o comunismo. Em qual área que você acha? Primeiro na política. Vamos falar de forma geral. Você acha que a igreja não pode estar envolvida com a política? Não, acho que tem que estar. Só que os padres e pastores que são deputados e senadores, eles têm que ter posição política. Você acha que eles não têm? Não, uma boa parte não tem. Uma parte tem, outra parte não. Porque eles fazem exatamente o toma lá da cá. Como que, por exemplo, um governo, ele aprova... Mas política é toma lá da cá. Toma lá da cá. Então, mas esse é o mal. Esse é o mal. Mas é o melhor que ainda conseguimos ter. Não, então... Esse é o mal da democracia. Mas ainda é melhor do que a ditadura. Não, com certeza. O que o Corino quer dizer, né, me corrija se estiver errado, é o mau uso da igreja católica, da igreja protestante, para você chegar em algum cargo público. É isso que você está falando. Isso. Por exemplo, aqui, vamos dizer assim, como o Congresso Nacional aprova uma lei, determinada lei, que ela é extremamente comunista, como é uma boa parte da nossa Constituição, que foi promulgada em 1989. Uma boa parte toda comunista. Porque a partir do momento em que você cria a dualidade de interpretação, em que você demole com o Estado de Direito, que o Estado de Direito do Brasil não existe desde 1989. Sim. Mas a gente olha hoje, se a gente olhar, você tem 40 anos de ditadura, os caras apanhando, aí vem aquele movimento positivismo. Eu falo porque eu li toda a Constituição, eu tô te falando. Então, você tá pegando pessoas extremamente carentes, com o lombo todo machucado, o cara vai fazer uma lei baseada naquele sentimento daquele momento. Entendeu? Só que o que estraga é as PEC. É as PEC porque a nossa Constituição tá igual roupa de festa junina. Tá cheia de remendo. É isso que precisa mudar. Para aquela época, em 88, 90, excelente. Era um outro público, era um outro brasileiro. Aquele brasileiro não existe mais. Professor, o problema da Constituição é que tem mais deveres do que obrigações. Entendeu? Esse que é o grande problema. Entendeu? Pega nos Estados Unidos, quantas Constituições teve? Uma. Pega no Brasil, quantas já teve? E agora querem ter um outro debate grande para ter outra Constituinte. Querem que tenha outra agora. Mas uma simplificada, com regras claras e não com PECs, não pode. Mas se o fulano for, o fulano pode. Então, entendeu? Essa não pode, mas se o fulano for assim, pode. Mas só voltando àquela questão que nós falamos do livro, que eu falei que eu fiquei frustrado. Eu fui frustrado exatamente porque é o seguinte, você escreve um livro, aconteceu 3 vezes. Você levar para o editor falou assim, nós vamos publicar, mas você tem que mexer nisso. Não vou fazer. Eu não sou prostituta. Então, ou seja, porque eu acredito em valores. Assim como agora eu estou falando sobre deputados e senadores, porque, por exemplo, como que um deputado e senador, ele é eleito pela direita, por exemplo? Aconteceu agora, o PL fez a maior bancada da Câmara Federal. PL, por exemplo, que era o partido do Bolsonaro. Né? Boa parte dos deputados já estão votando com a centro-esquerda e com a esquerda. E provando leis absurdas, leis que a coisa que acaba com a nossa economia. Então, por exemplo, aqui, eu me dá raiva de ver, me deixa indignado, você vai falar assim, em reforma tributária. Você fazer uma reforma tributária não precisa muito, não. Vai lá no Paraguai, pega o modelo Paraguai para você ver. O imposto muito mais baixo que aqui.
Porra, lá fica na faixa de 10% de imposto. Ao ano, né? Porra, Quase é nada. esse modelo. Você quer que, agora, o que é que hoje esses deputados, senadores que foram eleitos pela direita mudaram de partido, porque fizeram uma fusão, né? Criaram um monte de partido aí que é uma loucura. O novo que tem o velho que virou novo e não sei o que, faz uma maquiagem. E aí esses deputados que foram eleitos pela direita simplesmente estão fazendo o jogo do governo federal, que é o quê? De destruir a nação. Eu falo para vocês, e eu tenho comentado sobre isso, nós brasileiros não temos o direito de nos iludir. O Brasil hoje está no regime comunista disfarçado de democracia. Nós temos que ter, a partir desse pressuposto, que nós temos o quê? Nós não temos Estado de Direito mais, nós temos hoje tem um governo que ele é gerido pela toga. Não tem Estado de Direito no Brasil hoje, não tem governança no Brasil hoje. É uma coisa absurda que você percebe, por exemplo, esse caso lá do Rio de Janeiro lá. Mas só para uma parte aí, né? A gente não pode também transferir toda essa culpa aí para político. Quem colocou ela foi a sociedade. Então, nós escolhemos os maus que a gente coloca lá. Na Câmara, né, Federal, no Senado. É um grande problema a gente, né, no Brasil. A população, infelizmente, ela não se informa de quem ela deveria votar, saber quem que são essas pessoas, né? Puxar o histórico delas, isso deveria fazer. A parte boa do povo se omitiu. Eu vou dar um exemplo aqui de Cacilândia, por exemplo. Aqui de Cacilândia tivemos dois candidatos mais fortes na eleição de prefeito, que esses candidatos, por exemplo, não foram escolhidos pelo povo. Se você pegar a formação, o lançamento das candidaturas aqui em Cacilândia, foram colocados goela abaixo pelo diretório estadual, através do deputado, do senador, do governador. Tanto é que você vê, o PMDB tentou lançar um candidato aqui, o outro candidato pegou o PMDB para ele e colocou como aliado. Aí o outro partido ia lançar também um candidato, né? Ia lançar, o PL também foi por terra a candidatura. Então, ou seja, na verdade, nós não votamos em quem nós queremos. Os candidatos são escolhidos pelo sistema. Vai ter uma eleição aqui de 2026. Que eleição vai ser essa? Onde está a democracia? O principal oponente está preso. O que aconteceu com a Corina na Venezuela, afastada para ser reeleito o seu Nicolás Maduro. Então, quer dizer, os principais adversários... Principal concorrente é afastado, é preso, Então é assim que funciona a coisa, infelizmente. Você tocou aí no assunto, eu quero ver a tua opinião. Você tocou no assunto da mega operação do Rio de Janeiro. Qual que é a tua opinião sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro há uma semana atrás? A se lamentar a morte dos 4 policiais. A lamentar a morte dos 4 policiais que morreram recebendo uma ordem superior para invadir um antro cheio de bandidos armados até os dentes, e lamento por eles. Então, eu lamento também que um ministro da nossa alta corte ir para o Rio de Janeiro para investigar, que não é papel do ministro Supremo. Se rebaixou a Polícia Civil. Mas eu achei interessante, não sei se vocês assistiram, eu vi a entrevista que ele deu no podcast lá no Inteligência, né? O governador do Rio de Janeiro, e ele falou aspectos positivos, que o ministro do STF veio, eles mostraram, ele teve todo entendimento, ele entendeu o que estava acontecendo e ficou a favor, né? Acho que foi um ponto positivo. Mas ele foi lá, não é preocupado com os 117 bandidos que morreram. Não foi preocupado com ele, não. Foi preocupado com a questão política do crescimento do Cláudio Castro como presidente. Mas a intenção dele não era nem essa. Porque o governo do estado do Rio, ele não pode nem ser reeleito. Né? Já está no segundo mandato.
candidato a senador. Candidato a senador. Mas é efeito colateral. É igual o A popularidade Tarcísio. dele agora explodiu. Mas esse Talvez ele saia até presidente. Não sai, ninguém tem. Hoje você tem dois nomes para entrar. Você tem o Bolsonaro, que não vai entrar, e você tem o Ciro, que pode ser que venha. Quem é Zema? Quem é Tarcísio? Não, o Tarcísio é forte. Não, tadinho, não dá 3%, 4%. É porque é o seguinte... O Ciro agora é PSDB agora? É porque quando você é governador do estado de São Paulo, você já é predestinado a ser candidato à presidência. Mas fala pra mim, qual deles foi? Sem dúvida. Então, mas Nenhum. eu acredito que dentro do processo político que nós temos aí, o Lula vai ser reeleito sem dificuldade. E você acha que houve uma tentativa de golpe? O seu pensamento dentro daquilo que você viu, o que você acha? É impossível Bolsonaro ter tentado golpe. Você acha? Em dezembro ele nomeou os chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que o Lula tinha pedido, que foi o acordo da Comissão de Transição. Em dezembro, como que alguém vai dar um golpe de Estado se ele nomeia os ministros que foram solicitados pelo presidente eleito? Isso aí tá documentado isso aí. Mas também eu sou de direita e votei nele, hein? Mas também está documentado que teve um desenho do que eles queriam fazer, né? E até eles falaram no STF que eles desenharam, não colocaram em prática, mas que eles deram desenharam, eles entendeu? desenharam. O que faltou foi culhão para eles. Eles viram que a sociedade não ia aprovar isso aí. Um presidente que você perde. Cara, o Lula perdeu. O Lula foi preso, sabendo que ia ser preso, ele poderia ter saído fora do país. Ele foi preso e ficou como homem. O Bolsonaro não defende ninguém. Eu não sou Lula, tá? Deixar bem claro. Ainda bem, né? Só que eu nunca vi um cara que ele foge do país pra não ser preso e o outro, que todo mundo chama de ladrão, ele ficou 514 dias preso, cara. Ele sai e volta. O Lula, você não vê, ele defende todo mundo que tá do lado dele. Cara, o cara compra 51 móveis junto com a família em dinheiro vivo, em espécie. O Bolsonaro Isso o cartório tá lá, é escritura pública. Aí você pode ir lá e ver. O Bolsonaro, Peraí, de onde que vem esse Bolsonaro dinheiro? foi uma falta de opção da direita. Mas eu acho que tem um lado positivo do Bolsonaro, que ele despertou a direita. Isso foi muito bom. E vai ter vários presidentes de direita Um cara que não sabe no Brasil. perder. Eu acho que passa por aí. Porque a gente, Mas vamos ver o que você pensa disso aí. que eu não tenho político por estimação. O que você pensa disso Eu aí? queria que o Ciro fosse presidente do nosso país. Eu não vejo. O Ciro é apêndice dos comunistas. Não. Ele sempre foi. Ó, Ele é o candidato melhor preparado desse país. Foi ministro do Lula, É o né? Tenes. Fundou o Plano Real, que foi a única moeda que conseguiu vencer o dólar até hoje. Vai lá. Eu na minha opinião, sobre Bolsonaro tem muito, realmente, como se diz, né, narrativa. Eu vejo o Bolsonaro como um dos políticos mais sérios que o Brasil já teve, que foi o único capaz de despertar esse patriotismo, essa união nacional, e não vejo nada que desabone a conduta do Bolsonaro, até porque ele não responde a nenhum processo. Não existe nenhum processo de corrupção no Brasil contra Bolsonaro. E o que houve, essa tentativa de golpe, o que é? Porque um ministro falou com o presidente, aí gravou lá, que falando... Não foi tentativa, ele foi vandalismo. Mas qual foi o momento? Qual foi o momento que Bolsonaro deu a ordem para ter Não, isso aí não teve. Não teve. Não, mas teve desenho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Mas não colocou Aqui, em prática. eu vou falar para vocês. É a mesma coisa. Eu vou assassinar o Corino. Aí eu faço um desenho, mas eu não faço o ato. Né? Fica só no campo da ideia. Foi o que aconteceu. Quer que eu vou falar uma coisa para vocês? Ameaça é crime. Não digo que ameaçou. Eu desenhei, mas não. Eu vou falar uma coisa para vocês que a pessoa, que a maioria, que a imprensa, isso a Globo não fala, não vai mostrar nunca. Isso a Globo não mostra e não vai mostrar nunca. Que é a atividade dos Black Blockers de São Paulo, que foram treinados com as Farc da Colômbia. Isso aí tem elementos que comprovam isso aí. Sim. Eles foram para a Colômbia para treinar com as Farc. O fuzil era do exército da Colômbia, certo. dos 90, 60. Então, os Black Blockers, eles foram utilizados em duas situações cruciais da história do Brasil. Foi
usado naquelas manifestações que tinha contra a Dilma, que é chamada contra-inteligência. Quando ali naquele período de 2014 para 2015, o que eles fizeram? Os Black Bloc foram utilizados para tirar a legitimidade das manifestações verde e amarela que tinha contra o governo Dilma. Usaram os Black Bloc, passaram a quebrar as agências bancárias, os órgãos públicos, aquela destruição que teve em Brasília, foi tudo o PT que provocou no governo Dilma. Eu não me lembro se foi até um cinegrafista Bandeirante foi morto por eles. Foi morto. Naquela época, usaram os Black Bloc. Agora, no dia 8 de janeiro, a mesma coisa. Porque tinha os manifestantes em Brasília, mas eram pacíficos. Eles estavam lá de bandeira verde e amarela. Os Black Bloc infiltraram no meio ali e eles fizeram aquela invasão. O ministro da Justiça, os ministros os principais articuladores, inclusive a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, estava dentro lá do Palácio, daquele domingo, que o Lula estava no interior de São Paulo, num evento, né? Estrategicamente. Aquela invasão todinha foi orquestrada pelo PT e pelos Black Bloc. Então, esse negócio de golpe, isso é o maior teatro que já vi na minha vida. Acho que aquelas 1.000 e poucas pessoas que foram presas ali, no meu entendimento, aquilo ali foi vandalismo. Agora, uma mulher de 60, 70 anos, uma avózinha, vai fazer o quê, meu? Não tem... ridículo. Mas o voto do ministro Luiz Fux na votação lá no STF... Foi lindo aquilo lá. Para mim, aquilo lá lavou a minha alma, me fez acreditar assim, nem tudo está perdido. Mas eu costumo dizer assim, eu já volto para aquele principal livro que a gente falou, né, que é o principal livro, que é a Bíblia, né? E tem uma lei universal, aquilo que o homem planta, ele vai colher. E eles tentaram fazer isso com o Lula. A prisão do Lula foi achismo. Foi achismo. Entendeu? Não foi não teve nada provado. Foi só o quê? Se você vê a condenação é ridícula. Por quê? Porque o cara queria uma cadeira lá dentro. Ele se desesperou, né? Então eu vou segurar o cara. Só que esqueceu que o PT, a esquerda tem base, que a direita não tem. A direita não tem base. Com certeza. Corino, de política para literatura. Me fala um pouquinho desse livro aqui. Júlio Martins, o Marechal Rondon do Novo Milênio. É um conterrâneo seu. Um conterrâneo seu. Júlio Martins nasceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Foi criado em Frederico Westphalen. E esse homem, eu digo para vocês que ele foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do Centro-Oeste, este homem. Mas como é que nasceu o livro? Ele te procurou? Você procurou ele? Você teve com ele lá no Chapadão? Como é que é? Eu tive com ele. O Júlio Martins é meu amigo desde os anos 80. Inclusive, ele me ajudou patrocinando os meus livros. Inclusive o primeiro, que foi publicado em 1986, o Júlio Martins foi um dos patrocinadores. E uma coisa que o Júlio Martins trouxe para o Centro-Oeste foi um incentivo à leitura, porque como todo gaúcho, ele gostava muito de ler. E ele me incentivou muito. E aí um dia, eu conversando com o Júlio Martins, ele me falou que ele tinha percorrido, me parece que, acho que 6 milhões de quilômetros, negócio assim. Era uma coisa absurda. Tem um número aí no livro aí que traz. E eu conversando com ele, falei, senhor Júlio, eu vim aqui conversar com o senhor, é o seguinte, eu estive lendo o Marechal Rondon, que foi quem desbravou o nosso oeste, que ele sendo um carioca, e ele fez esse trabalho, ele percorreu na vida dele todinha 100 mil quilômetros. O senhor calcula quantos quilômetros o senhor percorreu? Ele pegou um calhamaço de cadernetas de voo. Falou assim, eu já encomendei um trabalho e tem acho que 6 milhões de quilômetros.
Qual que era o objetivo dele vindo para o Rio Grande do Sul? Ele conhecia aqui? O que ele imaginava nessas tuas andanças, tuas conversas com ele? O Júlio Martins, ele morreu aos 92 anos. Ele nasceu em Juí, foi criado em Frederico Westphalen, e aí ele começou lá com o tempo vendendo caminhões, e depois ele juntou um dinheiro, comprou o primeiro avião dele, que por sinal, depois ele vendeu esse primeiro avião, mas ele recomprou, está lá na Fundação Júlio Martins, no Chapadão do Sul, esse primeiro avião dele, que é um avião Cessna. Aí tem as fotos no livro. E Júlio Martins, ele vendendo caminhões e ele percorrendo diversos estados, principalmente lá do sul, principalmente o Paraná. Ele passou a vender caminhões e um dia ele conseguiu comprar o primeiro avião dele. E aí ele fez um voo para a região de Dourados, que na época era Mato Grosso. E ele ouviu falar das terras que tinham disponíveis em Mato Grosso do Sul, que era a maioria terras devolutas, maioria terras sem escrituras. Porque se você for buscar a pesquisa, está no meu primeiro livro, o antigo governo de Mato Grosso, em 1935, criou uma lei fornecendo as cartas adjudicatórias, que inclusive Cassinha requereu 351 alqueires, que é onde está a Cacilândia hoje. Isso em 1935. Então, tinha, por exemplo, grandes proprietários onde está o Chapadão do Sul, e o Júlio Martins escolheu aquele local do Chapadão do Sul, porque lá tem uma altitude de 805 metros. Então, como ele já andava de avião, no avião já dá altitude automática. Então, em função disso, ele escolheu aquele lugar. Quando ele chegou no Chapadão do Sul, já tinha ali umas 8 ou 9 famílias, entre elas a família Krug, família Schultz. Tem uma parte do livro aí que fala dessas famílias, certo? Então tinha umas 8 ou 9. O Júlio Martins, ele foi ali o 8º ou o 9º a chegar. Mas a ideia dele era vender fazendas lá ou não, desenvolver a cidade? No primeiro momento, foi quando ele mais ganhou dinheiro, que ele vendeu aí ele saiu de Dourados, fez o primeiro voo no dia 21 de abril de 1972, no dia 21 de abril de 1972, ele pousou ali, chamado Pouso Frio, e ali... onde a dona Judite tem fazenda. Aí ali ele viu, conversou ali com o pessoal que tinha terra, pegou o valor da terra, foi para o Rio Grande do Sul, conversou com o prefeito de Santo Ângelo, que era amigo dele, tinha amizade com o prefeito. O prefeito de Santo Ângelo comprou 25 mil hectares. O Júlio Martins falou assim: você vai ganhar 20 mil hectares. Eu vou ganhar para você 20 mil hectares em um mês. O cara comprou 25 mil hectares. Um mês depois, o Júlio Martins vendeu 5 mil hectares ao preço dos 25 mil. Nossa. Para outro. O prefeito de Santo Ângelo ficou satisfeitíssimo. Um lucro desse é absurdo. Porque os gaúchos tinham uma visão diferente. Qual que era? Da correção da terra. Uhum. O sul mato-grossense, naquela época o mato-grossense, ainda mais atrasado, não sabia. Porque para os fazendeiros de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, terra tem valor quando tem água. Eles não valorizam as terras sem água. Então, por exemplo, tinha a dona Maria Ottoni, que é dos Camargo, é dona da maior fazenda daquela época, maior até que a fazenda Campo Bom, a
fazenda dela saía lá do Indaiá e ia terminar no córrego Pasto Ruim, no Chapadão do Sul. Eu imaginava que era Campo Bom a maior. Não, essa tinha 55 mil hectares. Meu Deus. A Campo Bom é 48 mil. Nossa. 48 mil. Ela vai do Chapadão ao Chapadão do Chapadão Céu. do Céu. São 25 quilômetros por 10 quilômetros. Nossa. Quando eu era criança, eu media a fazenda Campo Bom com meu irmão João Marim. Meu irmão era engenheiro daqui. Meu irmão é engenheiro, é agrimensor. Então ele foi o primeiro que mediu o Chapadão do Sul. E eu tive o prazer de trabalhar na medição da fazenda do seu topografia. Martins, da fazenda Catleia, da fazenda Ribeirão, que hoje é Iaco. Só para gente pontuar, e até isso aí é bacana, você conversou com o senhor Júlio Martins, para a gente saber. A cidade do Chapadão, muitas pessoas falam que ali foi a doação dele. Realmente foi a doação dele? A cidade? Não. Ele foi estratégico, de uma inteligência acima da média, tanto é que o senhor Júlio Martins morreu bilionário. Ele é bilionário. O capital, o patrimônio que ele homem tem, que ele deixou para a família, é coisa absurda. Mas ele foi muito estratégico. Por quê? Porque é o seguinte, quando só ele sabia que a cidade de Chapadão do Sul ia ser erguida ali. Então o que ele fez? Ele foi comprou 62 hectares do Edivino Schultz, na parte alta, uns 805 de nível acima do mar. Comprou ali os 62 hectares do Edivino Schultz, comprou de outros fazendeiros ali. Aí o que ele fez? Ele doou 330 terrenos. Mas, pô, ele tem 2.000 terrenos. Eu sei que ele comprou a fazenda do fundo, da lateral, ele foi comprando. Então, o que ele fez? Ele pegou e colocou o Clube Paineira numa região, a universidade em outra, e foi distribuindo. Então, ele ficou somente com o lado direito da estrada, porque a Campo Bom, ele não tinha bom relacionamento com a Campo Bom, e ele não conseguiu convencer a Campo Bom a vender. Hoje é SLC, né? SLC. Que administra lá, né? É porque a Campo Bom era do grupo da Hering, do grupo Hering, do grupo que fabricava também óleo soia. Eles eram um complexo muito forte no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, me parece. Então, esse grupo está fazendo Campo Bom. Não teve negociação com o Júlio Martins, ele ficou só do lado direito. O que ele fez? Até antes de morrer, ele brincava. Do meu lado é Estados Unidos, do outro lado é México. Ele brincava, ele gostava de essas brincadeiras, né? Olha, Corino, mas o meu lado aqui, olha, Estados Unidos, do outro lado parece o México. Porque ele tinha raiva da fazenda Campo Bom, ele não gostava. Então, o Júlio Martins, o que ele fez? Só ele sabia que ele ia fazer a cidade então ali. Ele já tinha idealizado essa cidade na mente. Tinha. Pra você ter uma ideia do que o Júlio Martins ganhou dinheiro, ele falou comigo que ele falou assim que ele chegou, ele era um razoável, eu vou dizer assim, classe média alta, tal. Ele falou assim que ele fez uma fazenda que ele vendeu, ele ganhou $2.200.000 de comissão, só de uma fazenda. Aí ele falou assim, eu fiquei milionário de repente. Aí o que aconteceu? Foi comprando terra. Aí fez a cidade. Então o que ele fez? Ele criou um padrão social baseado no sul. Da parte dele lá, que loteou as avenidas amplas, certo? Muito amplas. Os terrenos grandes. O terreno dele, que o Júlio Martins vende, não é pequeno não. O terreno dele é de 12 metros, 15 metros de frente. Então, ele não tem esse negócio de vender terreno de 8 metros. 15 por 40. 15 por 40, é grande. O terreno é grande. Então ele fez grande e criou um limite social. Uma divisão social, né? Não, o cara só podia comprar um terreno dele se apresentasse o projeto. Exatamente. E desse garantia que ia terminar o imóvel. E outra coisa, não poderia comprar 2 terrenos juntos. Não. Ele não vendia, ele criou vendia, lei. tinha que separado. Ele criou lei. O Freitas quer comprar 2 terrenos emendados. Não, você não tem necessidade, para que você quer comprar 2? Para ficar especulando o outro? Não. Eu te vendo o outro, mas do outro lado da cidade. Para você construir, né? Isso.
Então, por exemplo, só que ele, de forma estratégica, ele deixou algumas quadras inteiras sem vender. Ali perto do terminal rodoviário, por exemplo, ali, tem algumas quadras vazias ali, inteiras, que ele não vendeu. Sabe quanto, naquela época, faz uns 5 anos, que eu tive com ele, ele calculava uma quadra daquela em 10 milhões de reais. Uma quadra só do terreno. Só que, como você falou, ele não vendia ela inteira. Tem que ser por lote, separado. É que a construção ia valorizando os terrenos dos demais. Sim. E aí essa valorização era dele, não era do cara que comprou para poder especular. Igual aqui tem vários imóveis na cidade que o cara compra e deixa lá 30, 20 anos e não vai fazer nada. Ele está esperando uma hora boa para poder vender. O bacana dele foi que ele criou um padrão de qualidade. Né? Ele quer comprar, mas tem que fazer, né? Não, ele controlou. Para você ter uma ideia. E a história dele acabou criando uma cultura, né? Porque, tipo assim, todo mundo que chegou, pô, comprar porque eu tenho que construir. O bacana disso também, Freitas, é que começou até hoje tem, é uma disputa, né? Eu quero fazer a casa melhor que o ciclano. A mais bonita, né? Mais bonita. Aqui o cara quer fazer a casa mais barata. É uma disputa. Você quer ver uma coisa? Por exemplo... E é linda as casas lá, viu? Diferente. Eu conhecia o Júlio Martins a fundo, que eu era dentro da cozinha da casa dele, eu era muito próximo do seu Júlio. E seu Júlio Martins, ele já chegou algumas vezes a recomprar imóvel lá no Chapadão Sul, porque ele não gostava da pessoa. Então o que ele fazia? Ele mandava um intermediário comprar. Se o imóvel valia 1 milhão, ele comprava por 2 milhões para tirar a pessoa de lá. O cara era atraso para a cidade. Assim, vai lá para o Parque União, não quero aqui. Então, para ele não comprar, para inflacionar, ele punha alguém intermediário para comprar. E você que teve esse contato direto com o seu Júlio Martins, como é que era o envolvimento com a política de Chapadão do Sul? Ele era totalmente neutro, porque ele queria estar bem com todo mundo. E seu Júlio, ele, por exemplo, ele só teve um doutor Batista, que foi prefeito lá, Paulo Batista, foi prefeito lá, um gaúcho. Ele apoiou esse prefeito, mas depois ele falava que nunca mais se meteu. Por quê? Porque não queria rivalidade, porque esse pessoal, como ele tinha lá, eu calculo que o seu Júlio, quando morreu, ele tinha ali uns 1.500 lotes para vender ainda. Então tinha muito terreno para vender. Então o que acontece? Ele tinha medo disso aí, do IPTU. Que chegavam os prefeitos e... Imagina, o que tinha que pagar de IPTU. Então ele procurava ter uma influência com a Câmara de Vereadores, com alguma coisa assim, ele procurava tratar bem os vereadores, para fazer um carinho, para quê? Porque se ele precisasse, porque se a prefeitura viesse exorbitante com o IPTU, né, isso aconteceu muitas vezes. E ele trabalhou aqui, né? IPTU progressivo é uma vergonha. Ele trabalhou de forma nos bastidores para a emancipação política do Chapadão do Sul, que pertencia a Cacilândia? Eu diria para você o seguinte, Júlio Martins foi o homem que fundou o Chapadão do Sul. Eu não tenho a mínima dúvida disso, porque os Krug estavam lá desde 1969, o Schultz desde 1971, ele chegou em 72. Então, tinha várias famílias lá, que tem até um capítulo sobre isso, que ele idealizou o Chapadão Sul. Ele idealizou até a data de fundação do Chapadão do Sul, dia 23 de outubro, o dia do piloto. Ah, é? Porque ele era piloto. Olha, que legal. É isso. Então, ele pensou nos mínimos detalhes. E onde você... A Praça 21 de Abril. Porque ele construiu uma praça para ele. Ele construiu uma fundação para ele. E essa amizade sua, mais ele, começou onde? Começou na época de 84, com o Vanderlei de Carvalho, que era diretor do Cacilândia Jornal. E eu, o Vanderlei, dava um curso, a gente fazia muita visita para o seu Júlio Martins. Ele sempre gostou muito de jornalista. Então, assim, eu tinha um carinho muito grande por seu Júlio por mim. Então, ele foi uma pessoa que sempre tratou bem a imprensa, sempre foi receptivo com todo mundo. Então, por exemplo, você pega aí, vários presidentes da República estiveram na fazenda dele. Vários presidentes da República. Lula teve 2 vezes lá. Lula esteve. Tá aqui a foto, aqui, tinha outra foto, Luiz. Vários presidentes estiveram lá com ele.
Então, ou seja, ele foi o responsável pelos financiamentos das primeiras lavouras do Chapadão do Sul, porque ele tinha amizade com o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, durante o governo de João Batista Figueiredo, durante o governo Geisel. Planta que o João garante. Ele que ele esteve com o Geisel em Campo Grande, ele tem um orgulho disso, ele carregou o Geisel no Galaxy dele. Então, assim, o Geisel é gaúcho, Alisson Paulinelli é gaúcho também. Então, eu diria para você que o Júlio Martins, e é por isso que eu escrevi aí, o Marechal Rondon do novo milênio. Sim. Porque o Marechal Rondon percorreu 100 mil quilômetros do Brasil. E o Júlio Martins, não sei se é coisa de 3 milhões, 6 milhões, um negócio assim. Minha memória não estava muito boa. Mas ele percorreu muito mais. Ele percorreu diversas vezes a volta em torno da Terra. 75 voltas. É calculado. Marechal Rondon, 50. E ele, 75 voltas. Então, cara, 75 voltas. O Júlio Martins andou de avião, dá para percorrer a Terra 75 vezes. E qual foi o último contato que você teve com ele? Você recorda? Um dia antes da morte dele. Um dia antes. Ele faleceu no sábado e eu estive com ele na sexta-feira. Como é que tá? Tava muito doente? Não, saudável, foi na época da Covid. Ele não usava máscara, dizia, eu sou um gaúcho forte, não usa máscara. E até ele tinha problemas em restaurante em alguns lugares lá, mas ninguém se metia a besta com ele. Que eu falava, comigo ninguém se mete. Poderoso, né? Não, é o coronel de lá, de Chapadão Sul. E nessa última vez que você teve com ele, o que ele imaginava para o Chapadão, para o futuro do Chapadão, que ele te confidenciou? Nessa última vez que eu tive com ele na sexta-feira, aconteceu uma coisa extraordinária, que foi a primeira vez que aconteceu. Eu tirei uma foto do seu Júlio Martins, junto com o Júlio Martins Neto e com o Júlio Martins Bisneto. E nunca tinha acontecido isso aí. Parecia uma despedida. Olha só, os 3 Júlio. Estava eu e o Zildo Vieira lá. Sim. Nós tiramos a foto, os 3 Júlio Martins. Então, ou seja, ele tinha grandes sonhos para o Chapadão, respondendo aí. Tanto é que ele tinha um edifício, até publiquei a matéria no Castelão Gente, ele tinha um projeto de construir 2 edifícios de 25 andares cada um. Já tinha contratado a empresa de Campo Grande para fazer o projeto, ia construir. Por quê? Porque do lado do Parque União eles construíram um prédio lá, acho que de uns 8 ou 10 andares. Uhum. E ele não aceitava ficar por trás, por baixo. Já falando de 25. De 25. Aí a gente até brincava, né, seu Júlio? Por que você não faz um de 38 andares? Vai ser o maior prédio do Centro-Oeste. Porque na época tinha um prédio de 35 andares em Dourados e um em Goiânia, de 35 andares. Por que você não faz um de 38 ou 40? Bate, eu vou construir. Não, ele deu muito dinheiro. Sim. É empreendedor, né? Além disso, é empreendedor. Sério, né? Ele falou... Então, assim, então ele tinha esse negócio de colocar o Chapadão do Sul na história e principalmente colocar o nome dele, porque ele estava com um projeto para enviar para o Guinness Book, para ele ser o homem da Terra que mais circulou, porque eles fizeram um levantamento, ele voou durante mais de 60 anos. Mas você não acha que o seu Júlio Martins era um homem para ser muito mais reverenciado do que é? Ou eu estou enganado? Lá no Chapadão do Sul, quando vivo, ele era mais odiado do que amado. Então, por qual motivo? Exatamente disso, porque o seu Júlio, ele era primeiro que um homem forte, ele não tinha como ser diferente também, eu vejo. Não, como líder nenhum faz aquilo lá sendo um capacho dos outros. Homem nenhum monta o Chapadão sendo capacho. Tem personalidade. Não tem nem como. O quê? Tem que ter personalidade. O não do cara era inexplicável, não sabe explicar. Quem é Júlio Martins? Ele peitou Pedro Pedrocian. Essa história é interessante. Opa, mesmo? Conta aí, ele peitou Pedro Pedrocian e venceu Pedro Pedrocian.
Ó. E venceu. Qual que era o motivo do Qual era a embate? vaidade dos dois? Porque o Chapadão do Sul emancipou no dia 23 de outubro de 1987, era povoado de Cacilândia, distrito, certo? Aí, o Pedro Pedrocian, vaidoso como ele, mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para mudar o nome do Chapadão do Sul para São Pedro do Apaporé. São Pedro do Apaporé. Aí o que aconteceu? Júlio Martins juntou todo mundo lá, aí conseguiu unificar o Chapadão do Sul. Acho que foi talvez a primeira vez que ele conseguiu. Juntou Krug, juntou Schultz, juntou todo mundo, porque mexeu com orgulho gaúcho. Sim. É o Chapadão, pô, gaúcho, Chapadão do Sul, tchê. São Pedro do Apaporé. Pedro Pedrocian tinha feito o quê pelo Chapadão do Sul? Não tinha feito nada. Nada. Os caras que plantam lá, os caras que fazem a riqueza do Estado, aí com a Do vaidade, Estado. Pedro Pedrocian, simplesmente fizeram um plebiscito, e no plebiscito deu quase 100% estourado, que tive até uns votos, aí eles brincam, isso aqui foi adversário político que votou contra. Não, então foi quase 100%, né? Sim. Aí o que aconteceu? Aí mandaram para a Assembleia Legislativa e aí a Assembleia retomou o nome Chapadão do Sul e não São Pedro do Apaporé. Então, uma história interessante. Mas a gente mudou de assunto, eu queria que você falasse por que ele não é tão reverenciado, um homem que fez tanto pela cidade? Eu acredito que ele não tinha nem como ser amado, porque para fazer aquilo lá, vamos analisar o Chapadão do Sul. O Chapadão do Sul tem de 1987, tem o quê? 38 anos, né? Não é 38 anos? Vai fazer 38, 37. Dia 23 de outubro fez. Já fez. Já fez. 38, não é isso? Isso. 1987 para 2025, 38 anos. De emancipação, né? Você imagina um município desse, que tem um PIB altíssimo, briga com Campo Grande como o melhor município em qualidade de vida do estado. Só tem uma coisa que não faz Chapadão do Sul ser o melhor em qualidade de vida, porque lá tem pouca área de lazer, que essa é uma das coisas que na medição só tem um clube de paineiras, porque o gaúcho só pensa em trabalhar. Então lá não tem, lá não tem água, né? Por exemplo, eles têm que ter. Não tem um parque arborizado. Isso, então, só falta muito isso aí, porque o gaúcho ele só pensa em trabalhar mesmo. Nossa, mas eles fizeram uma pista de atletismo lá, padrão, viu? É? Nossa. Os caras correm na borracha. Então, Não sabia, não. Espetáculo. você sabe aquele pesque pague que tem perto do Chapadão? Tem um pesque pague. Tem. Abandonado? Tá. Tem. Tá abandonado hoje? Tá, Ali foi feito com o maranhense. foi. Eu tive amizade com ele, o cara do Maranhão. Foi. Então o gaúcho mesmo. Na vaca parida ali. É isso. Então o gaúcho mesmo ele não investe. Ele gosta dele trabalha de noite só para ele trabalhar, né? Vocês são assim. Então, ou seja, mas ali disputa com o Campo Grande de qualidade de vida. Então, assim, mas sua pergunta. Porque ele não é tão reverenciado, né? Tá. Eu acredito porque pela personalidade forte dele, ele passou a ser odiado por muita gente. Inclusive ele sofreu alguns atentados. Sério? Ele sofreu atentados, só não morreu porque foi coisa de Deus mesmo. E também porque ele sempre andou muito armado e com seguranças. Inclusive, tem gente até de Cacilândia aqui, eu conheci 2 aqui de Cacilândia, que eram uma espécie de, chama de capanga, né? Eram seguranças dele. Então o Júlio Martins sempre andou muito armado. Na casa dele tem lá uma torre, que ali exatamente é o farol, que ele fica lá para se proteger. Então, ele durante muitos anos, e aí tem a história que não se sabe como que aconteceu isso, que foi a morte de 4 pessoas da família Camargo. Isso aí teve a ver muito com a aquisição da terra dos Camargo na época. Então, ou seja, tem umas histórias lá do Chapadão do Sul que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu também... Talvez até folclórico, né? Exatamente. Então, mas ele sempre foi muito visado e sempre andou muito armado até os dentes. Mas eu acho que eu entendo o que o Luiz quer falar. É porque, tipo assim, talvez você não entendeu a pergunta. Eu acho que Luiz, eu acho que é um mal do Brasil. A gente não valoriza a história nossa. Né?
de A a Z, talvez o que ainda consegue segurar Grandes muito. nomes, né? Mas por ele ser muito vaidoso, que ele sempre foi extremamente vaidoso, você sabe que isso aí cria uma certa antipatia. Então, como ele sempre foi bom, o Júlio Martins, o que está aqui nesse livro, Marechal Rondon no Novo Milênio, eu assinei esse livro aí e assino. E vou continuar assinando pro resto da minha vida, porque eu escrevi esse livro por convicção. Porque ele foi o cara que trouxe o progresso para o centro-oeste brasileiro. Esse cara, ele fez valorizar a terra até no Paraguai, na Argentina, em países sul-americanos, esse cara fez valorizar. A terra aqui, para você ter uma ideia, a terra antes, ela valia, por exemplo, da seguinte forma: uma viagem de avião, você comprava 1.000 hectares de terra, uma diária de avião, de tão desvalorizado que era a terra aqui, não valia nada. Por quê? Porque o que o Júlio Martins ouviu? Ele viu os gaúchos produzindo em Dourados, ele viu a experiência lá, só que era uma experiência pequena. Aí quando ele chegou no Rio Grande do Sul, que aí ele foi vender, porque o que o seu Júlio fez? O que ele fez? No Rio Grande do Sul, ele fez muita propaganda, divulgou muito, usou até televisão para divulgar as terras aqui, que ele sempre foi bom de marketing. Uhum. Então o que ele fez? Ultra valorizou as terras daqui. Eu acho que ele era um visionário, porque Chapadão do Sul não tem água, um cerrado fraco, e a pessoa vê, né, que pode plantar, que pode desenvolver. O que sabia? Sabia que chovia demais por causa da altitude. Mas isso, mais nada. A terra também não é grande, é fraca. Mas hoje com adubo e com calcário, qualquer terra fica boa, né? Isso, mas é porque é o seguinte, quando ele viu a experiência lá em Dourados, que ele falou assim: a partir de hoje eu não vou mais vender caminhão, e eu vou ser corretor de imóveis. Mas teve visionário. Porque ele viu, conversando com os produtores rurais, eles falaram assim: nós somos gaúchos, nós fizemos exame do solo aqui, levamos para o Rio Grande do Sul, fizemos exame da terra. Essa terra, ela corrigindo, ela é melhor do que as terras do Rio Grande do Sul, com a correção. Ela vai produzir muito mais, porque a terra virgem, a terra do Rio Grande do Sul já está batida, por causa de décadas e décadas de plantio. Então essa terra aqui ela tem um humus virgem, ela só precisa da correção disso. Precisa de calcário, precisa de ureia, precisa disso, daquilo. Aí o que aconteceu? Ele pegou esse levantamento, foi na Universidade do Rio Grande do Sul, verificou lá o que precisava tudo, foi no Alisson Paulinelli. O senhor tem condição de liberar financiamento? Tem. Ele fez negócio tudo casado. Quando ele começou a vender as terras, o pessoal que comprou passou a ter lucro astronômico, porque o camarada tinha um dinheiro. Por exemplo, o cara tinha uma chácara no Rio Grande do Sul, uma chácara lá de 2, 3 alqueires, ele comprava. É verdade. Uma fazenda aqui naquela época. É verdade. E aí foi quando deslanchou, foi uma coisa absurda. É o que acontece, muita gente aqui está comprando no Pará, né? Paraguai, chegou a comprar, Bolívia, né? Mas eu acredito nessa reforma agrária verdadeira. No Rio Grande do Sul aconteceu muito isso. A pessoa casava, tinha 2, 3 filhos e ia dividindo a propriedade. Como é muito valorizado, pegaram aquilo ali e foram investir no Centro-Oeste. Aí explodiu, né? Pois é, nós falamos mais do Chapadão Sul do que de Cacilândia, mas eu acredito que talvez uma outra oportunidade, que eu sei que o tempo está estourando, né? Mas o papo com o Corino é bom demais. Bom. Rende, né? Mas, gostoso conversar com o Corino. Agora, vamos, a prova aí, você vai falar desses dois aqui, depois você volta. O jornalista sempre volta, né? Sempre. Qual que é os dois? Só para você deixar um gostinho. Isso, do público. Eu falei na passada, mas é a história de Cacilândia, tá? É a terra de Cassinha, e a terra de Cassinha virou a história. E também poesias, aqui Pensando Melhor, tá? Obra aí, são todas obras independentes. Aí sou o Júlio Martins. Patrocinador. Foi. Olha que bacana, Pensando Melhor. E aí como é que tá a questão do jornalismo em Cacilândia, né? O jornal da hora, do momento. Você tem recebido algumas críticas, não? Como é que tá aí? As críticas são aquelas corriqueiras, triviais, que você já vira a página, você nem para
Não, eu acho o seguinte, a partir do momento, o dia que você não tiver hater na sua vida perdeu a graça. Não, né? mas a melhor coisa da vida é ter hater. Hater é que te impulsiona. Te impulsiona. A melhor coisa Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que conviver com as críticas. Eu não respondo. Então, eu recebo muitas críticas lá, deixo lá. Vai certo. Você leu a minha lá que eu coloquei, não? Você lembra dela? Não. Não. O dia que esfaquearam a mulher ali na rua, Tá. aí ó, mulher esfaqueada. Eu falei assim, você não tinha que ter colocado mais um feminicídio em Casilândia? Né? Então. Porque, mas como a mulher é uma mulher, tipo assim, vivendo à margem da sociedade, né? Aí a gente coloca, a mulher foi esfaqueada, né? Se fosse uma comerciante, talvez alguém escreveria mais um, porque não deixa de ser um feminicídio. Então eu vou falar sobre feminicídio. A meu jeito de ver, feminicídio nada mais é do que uma lei comunista que foi implantada goela abaixo no Brasil. E uma lei para enganar as próprias mulheres e para colocar a mulher contra o homem contra a mulher. No meu jeito de analisar, feminicídio não existe. Não existe, é uma ilusão tremenda e o PT é especialista nisso. Ele cria o problema para depois criar despesa para criar gasto, que é criar as delegacias da mulher. E não resolve nada, cada vez aumenta o número de feminicídio, né? Esse crime. Aí eu vou falar para você, existe crime de feminicídio em Mato Grosso do Sul? Aí eu vou falar, existe? Então existe, né? Aconteceu o 32º, 33º crime contra a mulher em Mato Grosso do Sul, em 2025. 33, acho que é 33, o último. Quanto o número de homicídios? 327. Maioria homem. Dá menos de 10%. Então, o que acontece é o seguinte. Brasil, vou pegar Brasil, 35 mil e tralalá homicídios. 35 mil. Feminicídios no Brasil, 2024, 1.497. 1.497 feminicídios. A televisão que faz esse jogo comunista a favor do governo e para manipular a população brasileira, aí fala crime de racismo. Teve até o Carrefour, né, lá no sul do país, né? Teve um negro que foi, a televisão fez aquele maior estardalhaço porque foi um crime de racismo, porque um branco matou um negro. Aí o negro mata o branco, é crime de quê? De branquismo? Que crime que é? Então não existe. Então, a meu ver, quando olha, me dói a úlcera quando eu escuto essa palavra feminicídio. Eu no Cacilândia Urgente, eu não adoto. Quando tem lá matéria lá, feminicídio, eu tiro o termo. Porque não existe esse crime de feminicídio. Então, tem sim o crime. O crime em si. Matar uma criança, matar uma mulher, matar um adulto, matar um idoso, matar um índio. É matar do mesmo jeito. Então eu não vejo crime de feminicídio. Minha divergência é total em relação a isso. Você acha então que o que pesa é a vida, e seja ela qual for? Com certeza, com certeza. Mas o que eu não aceito, como eu estava falando com vocês, a gente está falando do jornalismo aqui. Eu sou um cara muito cri-cri, que eu mal consigo me suportar. Por quê? Eu acho o seguinte, eu não consigo fazer jornalismo sem colocar em primeiro lugar a virtuosidade. Eu acho que o jornalista que não for virtuoso, ele está fazendo igual muitos fazem aí. São as prostitutas da notícia. É o que mais tem no Brasil, é jornalista prostituta, que se vende, que faz o jogo do poder, engana a população dia a dia. Então esse tipo de jornalismo, ele não serve para mim. Eu já tive muitas propostas tentadoras para fazer o contrário, mas quando chega na hora H, eu falo assim, deixa o velho Corino rabugento, insuportável, ranzinza, ácido, deixa esse Corino. O que você coloca que você fala assim, nossa, aqui eu tô pisando no pé? O que mais que você sabe que você tá botando o dedo na ferida? O que é que mais assim que você cobra? Nossa, essa aqui vai dar pano pras mangas. Tem algum não? Olha só, eu não mexo com questões pessoais.
Não mexo. Já tive pessoal mandar material de prefeito com amante em motel, usando carros SUV de alto luxo. Recebo isso aí, já recebi várias vezes, principalmente em campanha eleitoral. Nunca publiquei. Vida pessoal não tem nada a ver. Então, o que eu acho, sim, eu respondi a 2 processos na campanha eleitoral passada. Um do Arthur, presidente da Câmara, e o outro do Valdeci. E eu fui absolvido nos 2. Por quê? Porque as críticas eram pontuais. Era administrativa. Administrativa e de irregularidades graves, e eu denunciei. Foi o único veículo de comunicação de Cacilândia que denunciou e que denuncia falcatruas. E qual eram as denúncias? Pode ser do... Você lembra ou não? Jair Boni, pode ser do Valdeci, pode ser do Rodrigo. Não tem, Pai, negócio. o Jair Boni tem tanta força, tá vendo? Ele consegue entrar em todos os assuntos, né? Pensou? 4 mandatos, né? 5 mandatos. 5? Mandatos. É muita coisa. Mas o Jair, eu tenho uma coisa assim a favor do Jair, porque eu era de dentro da casa do Jair, muito amigo do Jair. E o Jair, a gente só tinha divergência na questão administrativa. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, você fez esse podcast daqui, ó. Você fez esse podcast aqui, vocês 2. O prédio aqui, vocês construíram de que forma? Material de primeira, mão de obra de primeira, certo? Aí o que eu não aceito jamais é que um político que se torna gestor público, que ele tem a casa dele bem construída, bem acabada, ele vai fazer uma obra pública, ele não tem o mínimo interesse de pelo menos disfarçar. Porque Cacilândia, é só você prestar atenção aqui, ó. Aqui em Cacilândia, não é só Cacilândia, é Brasil inteiro, é isso aí, quase que é isso aí, com exceção do sul, que o sul do país tem muito político bom, muito, muito bom mesmo, certo? Mas o que não consigo admitir é como que um político, ele faz uma obra mal feita para matar. Ele faz para matar gente. Uma ponte, para criar acidente, uma ponte mal feita. Ele faz essas crateras que tem nas esquinas de Cacilândia, essas valetas. Nossa, e tem uma ali agora que tá perto da rua da sua casa ali, eu acho. Na hora que entra na rodovia, ou é na rua de baixo? Na rua da minha casa. É, né? Tem uma cratera ali. Você já pensou se... Que a enxurrada entra, enche o buraco, depois... Rapaz, daqui dali... Caminhonete da pancada ali. Quem que inventou Imagina isso? carro pequeno. Não, então agora, se você... Você indo pra rodovia, ali mesmo. Passa a minha casa e enche... Não, mas tem uma vala assim, né? Não, eu tô falando de um buracão que tá debaixo do concreto que ninguém tá vendo. Ah, não, eu tô falando daquela vala, sabe aquela vala sim, que né? escorre água? Ele acabou ali. Amanhã, se você desce, e na hora que você for pra avenida lá, olha na esquina de baixo. Você vai ver o tamanho do buraco. Cabia eu dentro dele. Só que ele tá debaixo do concreto. Cabia eu dentro. Eu acho que fica ali no final da Francisco Barbosa Sandoval. Freitas Barbieri, o nosso maratonista, pega e conclui, já convidando o pessoal para uma próxima vez com o Corino, que o Corino Não é nem para falar do projeto, é porque as respostas dele é muito comprida, né? E ele vai levando um assunto. E a gente quer deixar ele à vontade. A gente quer deixar ele à vontade. E aí a gente não consegue... Deixa um spoiler aí para a próxima. Eu diria, a minha capacidade de síntese é duvidosa. E o jornal, né? Você vai montar um jornal online também, né? Nós estamos no jornal comentado, já está na 18ª edição, foi hoje. Foi hoje, né? É um embrião que está aí. Sim. O projeto mesmo é para 2026. Mas vai estar em vídeo e tudo. Já está no Cacilândia Urgente, mas ele não está em tempo, mas ele não está em tempo real, né? Está em tempo real. E também fica lá disponível 24 horas. Sim, depois que entra fica disponível. Nossa, bacana. Então depois na prova desse vamos falar um pouquinho dos livros que não deu para falar e desse projeto também. Porque da próxima vez para falar de Cacilândia, porque tem a história de Cacinha, tem muita coisa interessante, e eu pesquisei vários anos para escrever esses livros da história de Cacilândia. Não, vale a pena, né? E a gente tem que valorizar, né, Luiz, a nossa história, né? Acho que é a cidade que a gente vive, né? E quando a gente conhece a história, parece que as coisas começam a fazer mais sentido, né? E eu espero da próxima vez eu ser menos prolixo.
Não. Foi muito bom. É melhor ser prolixo do que ser um palarpatão. Então tá tudo certo. O bacana do podcast foi isso. A gente falou sobre maratona, nem sabia que você era, né? Maratonista, foi bacana isso. Falamos sobre política, falamos sobre o Júlio Martins. Acho que é uma figura icônica da nossa região. Então foi muito legal. Eu diria que Júlio Martins é uma das figuras mais importantes do centro-oeste brasileiro, eu vejo. E deixa eu te... Você casou agora? Parece que está casado? Como eu casei, separei, casei tantas vezes. E atualmente? Atualmente eu tô... minha situação complicada, mas tudo bem. Tinha uma ragazza fianco de lei. Agora é mineira. Mas se nem eu me suporto, imagina uma mulher para me suportar. Meu Deus. É que ela já morre e vai direto pro céu, né? Garlandão garantido. Gente, olha, tá muito bacana. Recebemos aqui um jornalista, autor de vários livros aqui, de 4 livros. Sempre bom ter você aqui com a gente, viu, Corino? Obrigado, compartilhar, Corino. Conversar. O pós também é muito bacana, muito gostoso. A gente sempre aprende, né? E a gente percebe que você tem uma visão bacana. E você é anticomunista, socialista também, a gente percebe. Eu acho isso muito bacana. E você se posiciona. Eu acho que isso é muito importante também. E aí eu acho que é isso, né? O podcast é isso, aceita essa conversação, né? Lógico. E é bacana. E você tá vendo? Daqui um dia você tá aqui e a gente vai estar contando a tua história. E tem muita gente escutando, tem muita gente comentando, e é isso que a gente quer. Gente, muito obrigado pelo carinho. Obrigadão. Compartilha, se inscreva no nosso canal, que é muito importante se inscrever no nosso canal. Muito importante, nos ajude. A gente quer chegar nos 1000 inscritos até o final do ano. Falta 160. Faça como o Corino, que se inscreveu, que dá like, que nos ajuda, que divulga, né? Também eu e Freitas queremos te agradecer de público, né? Você ter nos convidado para ir lá, né, Freitas? Sim. Muito obrigado por você estar dando esse espaço também, né? Esse veículo de comunicação tão importante que é o teu. Muito obrigado de público aqui. E maior do que o nosso, né? E maior do que o nosso. O nosso é embriãozinho perto dele. Não, vocês estão aí na luta e o trabalho é muito importante. Eu acredito que eu vim aqui em consideração a vocês. Obrigado. Eu tenho assistido muitas das entrevistas que vocês têm feito aí no Story Podcast. É fundamental, já falei com vocês sobre isso. O que eu puder apoiar vocês, eu vou apoiar. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Material de vocês pode enviar para lá que eu vou divulgar. Muito obrigado. Porque é o seguinte, nós falamos sobre aquele negócio do Cacilândia com a mentalidade coronelista. E nós não podemos aceitar que as coisas sejam enfiadas goela abaixo. Sim. Então esse podcast tem um papel fundamental, preponderante para abrir a cabeça das pessoas. Sim. E o que vocês estão construindo aqui? Uma sementinha que parece pequena, mas isso aqui vai germinar, meu amigo. Amém. Isso aqui das próximas décadas, isso aqui vai ser um fomento de novas ideias. E ouvindo de uma pessoa tão importante, tão entendida como você, né, Freitas? Isso aí nos deixa muito contente. Obrigado. Vocês têm que continuar resilientes, sabendo as dificuldades, mas sempre renascendo a cada dia. Sim. Amém. Gente, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Story Podcast. A próxima história pode ser? A sua. Tchau, tchau.